Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o arroz. É a nossa terceira unidade da disciplina Cultura de Leguminosas e Cereais. O arroz, ele é uma gramínea, ou seja, vocês sabem que são gramíneas? Gramíneas ou poácea é uma família botânica. É a família de todos os capins, sabe aquele matinho da folhinha fina? Então, todos eles, os capins, eles fazem parte dessa família botânica chamada Poácea. Muitas das plantas que surgem espontaneamente, ou seja, aquelas infestantes, as invasoras, elas são dessa família Poácea, né? Mas também nós temos grandes culturas agrícolas que servem de alimento, que são da família Poácea. Então, é uma família botânica de grande importância econômica. Exemplo de espécies da família Poácea, na nossa disciplina, é o milho também, né? O milho e o arroz. Mas nós temos o sorgo, nós temos a aveia, nós temos, que mais? Várias outras culturas agrícolas que são da família Poácea. Então, o milho, o arroz, que nós vamos estudar agora na unidade 3, ele é uma cultura importante, uma espécie econômica importante para o Brasil. E existem dois tipos de cultivo no nosso país para o arroz. Pode ser cultivado em terras altas ou terra firme, ou cultivo sem irrigação, né, como é chamado. E o outro tipo de cultivo é o cultivo chamado arroz irrigado. Esse tipo de cultivo, o arroz, a área onde ele é plantado é inundada. Então, é o outro tipo de cultivo de sequeiro e o cultivo irrigado ou arroz irrigado. Temos na nossa sala vários materiais sobre isso, inclusive uma das nossas atividades é pedindo que vocês pesquisem a respeito desses dois tipos de cultivo, né? Esses dois tipos de manejo do arroz, o de sequeiro e o irrigado. E aí existem diferenças em termos tanto de manejo quanto de produtividade e de gastos com a produção. São diferentes nesses dois tipos de cultivo. E na atividade que eu peço para vocês, eu passei para vocês, eu peço que vocês façam esse comparativo entre o arroz irrigado e o arroz de sequeiro ou de terra firme ou sem irrigação. No sentido de qual é o tipo de cultivo que é mais caro, que o agricultor gasta mais, ele tem que empregar mais dinheiro. E qual tipo que produz mais, que dá maior retorno para ele. Então, tudo isso vocês vão precisar analisar, avaliar e fazer atividade, mostrando, comparando esses dois sistemas de cultivo do arroz, tá? O arroz, ele é muito comum, né, na alimentação humana, né? Eu acredito que em todo o mundo se consuma o arroz. Então, ele tornou-se também uma cultura importante economicamente para o nosso país, sendo uma das 4, 5 culturas mais produzidas e que traz um retorno econômico para o país. Então, o arroz, ele também vai ser estudado em termos de importância econômica. Vamos aprender sobre os meios de cultivo, como eu comentei, o manejo dessa cultura. Vamos falar sobre as exigências, tanto climáticas como nutricionais, a suscetibilidade a doenças, a pragas, como é que pode ser feito o manejo das pragas, das doenças, das plantas daninhas. Vamos estudar sobre o beneficiamento do arroz, porque tem particularidades que são bem diferentes do milho e do feijão que a gente já comentou.
Vocês sabiam que existem vários tipos de arroz no mercado, né? O arroz integral, o arroz polido, o arroz parboilizado. Vocês já viram no comércio que tem esses 3 tipos? Então, todos eles são a mesma espécie. O nome científico do arroz é Oryza sativa. Mas, devido ao beneficiamento, conforme o tratamento que os grãos recebem, eles ficam classificados nesses tipos. E dentro desses tipos também tem uma outra classificação. Vocês já viram assim no pacotinho de arroz que a gente compra, que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Então, essa classificação do tipo é em relação à qualidade do grão. Se o grão tá inteirinho, bonitinho, ele é do tipo 1, é aquele arroz mais caro, tipo da marca Tio João, outras marcas mais caras. Por quê? Porque são grãos selecionados, não tem grão quebrado ali, se tiver são poucos, porque ele passa por um processo de seleção que separa os grãos quebrados, quebrados maiores, quebrados menores e grãos inteiros. E aí, quando separa-se isso em peneiras, aí recebe essa classificação. O arroz que está inteirinho, sem quebra, ele é o melhor, então ele é o tipo 1 e é o arroz mais caro no mercado. Aquele que quebrou, mas não está tão quebrado assim, ele recebe a classificação tipo 2. E lá no nosso guia de estudo e nas aulas do PowerPoint, tem toda essa classificação, porque tem um limite de tolerância de grãos quebrados, de grãos diferentes,